Tá, então, olá pessoal, tudo bom? Então nós vamos aqui, tá, para a última sequência de vídeos que eu estou gravando aqui sobre ácido monoprótico, né, sobre ácido monoprótico fraco, né, sendo mais específico, né, o tratamento sistemático do equilíbrio químico na ionização de ácidos monopróticos fracos, beleza? Eu comecei esse vídeo resolvendo essa questão aqui de ensino médio, o curioso foi isso. Mas que ensino médio, mas nível SpaceX, né? Para quem estiver estudando aí, né? Para ingressar, né, na escola de cadetes do Exército, ok? Então, SpaceX vai se deparar com essa questão aqui, né, nos estudos, se você for resolver, né, questões do SpaceX. Essa prova aqui é do ano de 2022. Só que ela é aquela prova de ensino médio, mas com muitos elementos, né, de graduação. Então, quando eu peguei para resolver essa questão, me brotou a ideia, né, de passar também, além de conteúdo de ensino médio, passar conteúdos, né, gravar uma série de vídeos, mas e neles, né, constando neles, né, conteúdo de graduação, tá? Então já gravei o vídeo que eu fiz essa questão, tá? Tá no primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição. No segundo vídeo eu falei um pouco sobre tratamento sistemático, né, de ácidos monoclóticos fracos, beleza? E agora, como prometido, eu vou mostrar um vídeo, tá? É, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, né, de como chegar na equação de terceiro grau, tá? Partindo dessa equação aqui, né? Ela está arriscada aqui, mas é porque eu estava desenvolvendo, né, para fazer os outros casos, né, da equação de segundo grau e da equação simplificada, né, do cálculo ali, né, da concentração de H+, né, a equação mais simplificada possível, né, que é essa aqui que eu estou apontando. E no meio da explicação eu prometi para vocês que ia gravar um vídeo, né, mostrando como se chegar na equação de terceiro grau, tá? Pois bem, vamos lá. Antes de começar, eu peço para que vocês possam acessar o canal, né? Deem uma olhada lá nos vídeos, tá? Acione o sininho do canal para que vocês possam receber mais vídeos, tá? Que eu vier a lançar. Curtam, tá? Curtam o vídeo, que é assim que vocês vão estar dando mais engajamento, né? Para o canal, para o próprio vídeo, né? E assim o YouTube vai divulgar para mais pessoas. E divulguem, tá? Copiem aí o link dos vídeos e divulguem para o pessoal, tá bom? Que esteja aí nos estudos. Meu nome é Celso, né, mais conhecido como Professor Celso Boina, e dadas as apresentações, né, as introduções, vamos ao que interessa, tá? Então, quando você se depara, né, com essa equação aqui, né, da constante de equilíbrio, tá? E usando, né, aí eu peço para que vocês deem uma olhada no vídeo anterior, tá? E que eu expliquei balança de massa, balança de carga, tá bom? Então você vai usar a balança de carga, usar a balança de massa, vai fazer substituições, tá? E vai, tá, se deparar com essa equação aqui, beleza? Essa equação aqui que eu apresento a vocês, fazendo as devidas substituições. E claro, isso aqui, né, você sem fazer simplificação alguma, tá bom? Tá? Sem fazer simplificação alguma. Quais simplificações, Celso? Dê uma olhada lá no vídeo anterior que vocês vão entender, beleza? Então, sem fazer simplificações, né, sem considerar vamos dizer assim, passa batido, você não deduz que a solução seja ácida, não deduz que seja um ácido fraco, e você vai fazer a questão por completo, beleza?
sem simplificar nada. Você vai se deparar com essa equação aqui, tá? E outra coisa que eu pedi para vocês lá no outro vídeo também prestarem atenção, tá? É na autoprotólise da água, certo? Na equação da autoprotólise da água, tá? Que aqui você vai chegar nessa equação aqui embaixo, que é justamente aquela que está no outro quadro aqui, né? Por quê? Né? Essa equação aqui, né? Concentração de OH- é igual a constante de autoprotólise da água sobre a concentração de H3O+, ou H+, né? Você vai usar para colocar nessa equação aqui, substituir aqui, para colocar tudo em função de concentração de H+, tudo em função de H+, né? Ou seja, não é remover, né, essa concentração de OH-, é apenas substituir, tá? Por esse termo aqui, né, que eu estou afirmando que, né, é igual, certo? Beleza? Tá bom? Ok, tá? Então, quando você se depara com essa equação, antes de fazer a substituição, né, eu apenas olhei aqui com mais carinho no denominador, tá? E tirei, né, esse parênteses desse termo aqui. Como? Eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Então, aqui eu tenho, né, é, mais, dentro do parênteses, eu tenho mais concentração de H+, menos concentração de OH-, certo? Então, simplesmente, o que que eu fiz? Eu fiz o estudo dos sinais, tá? Se eu tenho menos aqui na frente, eu apenas, né, passei para dentro do parênteses, ok? Menos com mais, né? Porque esse aqui é como se fosse mais concentração de H+. Então, menos com mais, menos concentração de H+, né? E menos com menos, né? Mais concentração de OH-. Beleza? Tá. Agora sim a gente vai poder começar a brincadeira, tá? Então, perceba que eu quero chegar nesta equação de terceiro grau aqui, tá? Então, como é que a gente vai chegar nela, tá? Tá bom. Partindo desta equação da constante de acidez sem as suas devidas simplificações, você, né, vai fazer a substituição que eu disse no início do vídeo, né? Nesse termo aqui de concentração de OH-, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? E você vai alcançar a próxima etapa, beleza? Ó, perceba que eu só fiz a substituição, né? Peguei aqui, ó, OH-, coloquei aqui, né? É, constante da autoprotólise da água sobre a concentração de H+, tá? Fiz aqui no numerador e fiz aqui no denominador também, beleza? Ok. Bom, agora, se você quiser pensar assim, você pode multiplicar aqui cruzado, né? Mas na verdade o que eu fiz, tá? Foi pegar esse termo aqui do denominador, né, por inteiro, tá? E multiplicar, tá? Aqui desse lado, multipliquei esse termo todo. Vamos lá. Peguei esse termo todo aqui, vou mostrar para vocês. Ai, caraca, que diminuiu. Ah, então eu peguei esse termo aqui, tá? Ok? Peguei esse termo aqui e multipliquei aqui, ó, por inteiro, né? Por esse termo todo aqui. Botei entre parênteses, né? Tá? Peguei esse termo todo aqui e multipliquei por esse termo todo. Então, aqui, multiplicando aqui, eu cortei aqui e cortei aqui, né? Porque está multiplicando, está multiplicando uma fração e eu estou multiplicando um termo que é o mesmo do denominador, então eu cortei. Então, esse lado aqui, né? Ele está aqui representado, né? Aqui, ó. Só sobrou, né? Este termo aqui que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Que é a concentração de H+, vezes, né? Aí dentro do parênteses, concentração de H+, de novo, menos
constante de autoprotólise da água sobre a concentração de H+, beleza? Tá, deixa eu tirar aqui, tá? Vocês entenderam o que eu fiz? Beleza. Só que o que eu fiz desse lado aqui, né? O que eu fiz desse lado, eu faço do outro também, do outro lado da igualdade também, né? Aqui no KA, tá? Então, se eu multipliquei aqui, eu vou multiplicar do outro lado. Ah, se vocês ouvirem alguma voz no fundo, é a minha esposa, tá? Ela tá trabalhando, ela trabalha home office e ela tá trabalhando agora, tá? Então, se vocês ouvirem alguma voz aí feminina, é a minha esposa trabalhando, tá? Pois bem, então, note que eu, né? Se eu multipliquei este termo aqui embaixo, né? No denominador, aqui, né, deste lado da igualdade, eu vou multiplicar do outro lado, beleza? Foi o que eu fiz. Beleza. Então, partindo daqui, vamos seguir. Então, o que eu fiz aqui? Tá, peguei aqui, copiei aqui em cima de novo, né? Tá. Então, o que eu fiz aqui? Aí, agora, eu desenvolvi esse lado daqui. Vocês estão percebendo? Aliás, eu desenvolvi os dois lados, né? Mas vamos começar por aqui. Tá, vamos começar por aqui. Eu simplesmente apliquei a distributiva, né? Porque a concentração de H+, vezes, note que esse termo todo aqui está dentro do parênteses, certo? Então, eu multipliquei a concentração de H+, por concentração de H+, menos a constante de autoprotólise da água sobre a concentração de H+. Tá? Distributiva, chuveirinho. Né? Multipliquei esse termo por esse termo e este outro termo, né? E esse outro termo também, tá? Por H+. Então, né? Resultou, né? Neste termo aqui desse lado da igualdade, beleza? Ok. Vou tirar meus rabiscos. E também fiz do outro lado. Ao passo que eu fiz deste lado, né? Desse lado aqui da igualdade, fiz do outro também. Tá? Então, chuveirinho aqui também, tá? Chuveirinho. Ka, multipliquei Ka por cada termo que está dentro do parênteses. Chuveirinho. Né? Então, Ka vezes Ca, Ka vezes, né? Menos concentração de H+, e Ka mais, né? Vezes concentração da autoporatose da água sobre a concentração de H+. Beleza? Chuveirinho, tá? E deu origem a este termo daqui. Certo? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok? Então, terminamos aqui nesta etapa. Então, o que a gente vai fazer aqui daqui por diante? A gente pode fazer de diversas maneiras aqui, certo? A gente pode fazer um, a gente pode fazer aqui, deixa eu ver aqui, o MMC, um MMC, tá? Tá, MMC de 1 e raiz, não, desculpa, raiz e concentração de H+, vai ser igual, né, no denominador, igual a concentração de H+. Seria um pouquinho mais complicado, tá? Mas dá para fazer MMC. Você faria o MMC, aí é multiplicar, né? Pegar aqui, aí aqui vocês iam fazer, aqui é como se tivesse 1, aí vocês vão botar aqui é 1, certo? Aqui é concentração de H+, aqui também, né, sobre concentração de H+, tá? Concentração de H+, beleza? Aqui também, concentração de H+, tá? Os dois lados é, um, é, iriam ficar divididos por H+, então você poderia cortar o denominador, né, e fazer as multiplicações dentro do MMC. Você poderia fazer isso. Eu acho mais complicado. Eu prefiro pensar de uma maneira mais simples, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu penso da seguinte maneira. Deixa eu só apagar os meus rabiscos aqui.
Eu penso da seguinte maneira. Bom, só esse termo aqui, né, tá com fração, certo? Então, eu tenho por objetivo aqui eliminar esse denominador, tá? Eu tenho por objetivo eliminar esse denominador. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por concentração de H+. Você concorda comigo? Pensando, olhando só para esse lado, só para esse aqui. Se eu multiplicar pela concentração de H+, eu vou eliminar esse denominador, né? Porque H+, né? H+ sobre H+, né? Eu vou simplificar, certo? Vou cortar. Pronto. Eu pensando assim, né? Já que é uma operação até simples, né? De frações, eu posso pensar assim. Só que, por exemplo, claro que é chuveirinho aqui, tá? Eu vou multiplicar H+ por todos os termos daqui, desse lado. Mas só que como eu multipliquei desse lado, princípio da igualdade, eu vou multiplicar esse lado aqui também, tá? Por H+. Eu acho mais simples do que fazer MMC, tá? Mas o raciocínio é um parte do outro, né? Enfim, um é oriundo do outro, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Distributiva, né, de H+ para esse lado e distributiva de H, né, de H+ também para esse lado, né? Falando com relação à multiplicação. Foi o que eu fiz. Vocês conseguem enxergar isso, ó? H+ vezes, né? Concentra Ka vezes Ca, tá aqui, ó, né? Multipliquei esse termo por esse termo. Aí, multipliquei, né, também esse H+ por esse termo. Aqui, ó, tá? Menos, tá vendo? Ó? Menos Ka vezes concentração de H+ vezes concentração de H+. Beleza? Então tá aqui, né, todo termo aqui. E por fim, né, multipliquei este termo por este termo. O último, né? K vezes KW sobre concentração de H+. Beleza? Então aqui, ó, concentração de H+, né, tá multiplicando, né, dividido pela concentração de H+. Então esses termos aqui se anulam, certo? Então sobra só o K vezes KW. Concorda comigo? Se não entendeu, volte aí, tá? Tá? Por exemplo, tenho, tá, ó, 1/2, tá? Vezes 2, certo? Vezes 2, eu posso cortar 2 com 2. Vai sobrar o 1, né? Foi o que eu fiz aqui. Exatamente o que eu fiz aqui, tá? Ok. Aqui desse lado também, ó, distributiva. Concentração de H+ vezes concentração de H+ ao quadrado. Concentração de H+ elevado a 3. Menos, tá vendo? Ó? Menos, aqui eu tenho menos KW. Então, concentração de H+ vezes, né, KW. Tá bom? Ok? Ótimo. Então, passamos para outra etapa. Tá? Passamos para outra etapa. Ok. Então, já tá, ó. Vocês já conseguem perceber que, né, a equação de terceiro grau está começando a ser formada. Tá vendo aqui? Aí, aqui, cara, é simplesmente o princípio da igualdade. Tá? Eu escolhi, né, manter é, a concentração de H+ aqui desse lado, ok, ó, mantive, né, assim, mantive, não troquei, não, mantive no mesmo lugar, tá? Mantive no mesmo lugar e cadê? Esse termo aqui também está no mesmo lugar. Então, esse termo aqui eu mantive e fui passando tudo para o outro lado.
Claro, sempre respeitando o princípio da igualdade. O que que é respeitar o princípio da igualdade? Se eu quero, é, eu, aqui, né, o objetivo é isolar tudo de um lado, né, de modo a formar equações de terceiro grau. Então, eu deixei o termo de maior grau lá quietinho e o outro termo que está acompanhando, né, o termo de maior grau também lá quietinho, né, que é esse termo aqui com o termo de terceiro grau. Os outros termos que estão do outro lado da igualdade, eu fui fazendo o quê? Ah, espera aí. Aí, como eu já maldei aqui, que é uma equação de terceiro grau, né? Eu já peguei o termo de segundo grau. Tá vendo aqui, né? Do grau, é, de um grau menor, mas com uma unidade no expoente, né? Que é o a quadrado. Então, eu vi que é esse termo aqui. Aqui, ó, ele tá menos. Então, se eu quero eliminar, né, esse termo aqui desse lado, o que que eu faço? Eu somo, né? Vou botar mais K, né? K, bom? Foi o que eu fiz, eu somei, tá? Só que se eu somei, desculpa, só que se eu somei desse lado aqui, esse termo, né, para poder eliminar, eu eliminei, né? Mais com menos, né? Esse termo aqui se elimina, ok? Se eu somei desse lado esse termo aqui, eu vou fazer o que do outro lado? Eu vou somar também, certo? Ou você pode falar, passa para o outro lado somando, entendeu? Esse jeito de explicar, eu acho que o professor explica pela metade, entendeu? Ele não explica totalmente porque passa para o outro lado somando, né? O que está diminuindo, entendeu? Pela metade. Agora vocês, creio que vocês tenham entendido. Passa para o outro lado como? Somando, beleza? E você vai fazer a mesma coisa. Claro que eu não vou, né? Eu desafio vocês a fazer a mesma coisa, né? Aqui tá, ó, por exemplo, aí o próximo termo é, né, o termo com grau 1, né? Que é, é o termo em que tem ali a concentração de H+, né, elevada a 1, beleza? Que é esse aqui, esse termo. Aí, vou passar para o outro lado, tá? Nós temos dois aqui, né? Mas temos ó, esse termo aqui. Então, esse termo aqui está somando desse lado, né? Então, para eliminar desse lado, eu tenho que diminuir, né? Diminuir esse termo todo aqui, tá? Diminuir, tá? Enfim. Bom, isso aqui eu vou fazer porque vou mostrar o que vai acontecer, tá? Não é? Diminuir. Agora, né? Aí chegou desse lado, mais com menos se anulam. Então, se eu diminuir esse termo aqui desse lado, também vou diminuir desse lado. Entendeu? K, CA. Tá meio garrancho, tá, galera? Mas aceita. Aceita, aceita, tá? Tá bom? Tá? Esse termo aqui que eu diminuí, eu diminuo do outro lado também. Tá aqui, ó. Esse termo tá aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, tá? E a mesma coisa, né, para o termo independente, né, que não tem ali, né, o H+, tá? Não tem o H+, multiplicando, né? Que é o Ka, né? Aqui tá mais, ó, mais K vezes KW. Para eliminar desse lado, o que que eu faço? Diminuo, certo? Se eu diminuir desse lado, também diminuo desse lado, né? Tá aqui, beleza? Então, passamos para a próxima etapa. Estou fazendo bem devagar para vocês entenderem, tá? Todo o procedimento, tá bom? Agora deixa eu eliminar. Ai, caraca, isso aqui vai ter que ser na munheca. Beleza. Entenderam? Tá? Então, vamos partir da onde a gente parou. Ah, então, nós paramos aqui. Então, vocês já podem perceber que já está com uma cara bem melhor e que já configura, né, já se configura numa equação de terceiro grau. Mas vamos, né, vamos desenvolver mais um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, dois termos, né, com, com grau 1, vamos dizer assim, né, com a, a concentração de H+, né, com expoente 1. Nós temos dois termos aqui.
certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar esses termos aqui, num só, já que eles têm, né, ali o H mais um. Como é que a gente vai juntar isso? Vamos ver. Então, o que eu fiz aqui? Esses dois termos, né, ó, menos, menos. Então, eu coloquei o menos aqui na frente, tá? E cada termo, né, dentro do parênteses. De modo que, eu fiz um estudo do sinal aqui inverso. Se eu pegar aqui, ó, e quiser voltar para esses termos, eles vão voltar da mesma maneira. Vocês concordam comigo? Olha só. Menos kW. Voltou, ó, menos kW. Certo? Menos kW vezes, né, concentração de H+. Beleza? Ó. E aqui, ó, menos kW. Ó, desculpa. Menos com mais kW, né? Menos com mais, menos kW. Menos kW vezes, né, a concentração de H+. Voltamos ao termo daqui de cima. A mesma coisa com o outro termo, se vocês forem ver. Menos com mais Ka vezes Ca, tá vendo? Menos Ka, né, vezes Ca. Menos Ka vezes Ca, ok? Vezes concentração de H+, vai culminar aqui em cima. Tá? Então isso aqui é um estudo do sinal. Isso aqui é um estudo do sinal inverso. Se você fizer esse exercício, você vai voltar para esses dois termos daqui de cima. O que eu fiz aqui foi juntar esses dois termos, tá? Justamente para esses dois termos, né, ficar com de modo que esses dois termos que têm a concentração ali de H+ elevado a menos elevado a 1, eles possam ali ficarem juntos e configurar, né? Mostrar aquele carão mesmo de uma equação polinomial, beleza? O resto seguiu. Então aqui a gente já tem, ó, a equação de terceiro grau montada. Não é uma equação de terceiro grau montada? Olha só. O primeiro coeficiente, né, eu vou chamar de A, ele é igual a 1. Vocês concordam comigo? Igual a 1, tá? Não vou botar aqui não. Igual a 1, né? E essa concentração de H+, né, ela representa o x. É a raiz são as três raízes que a gente quer achar. Só que aqui ela está elevada, né, ao cubo. Tá? Eu vou botar a equação geral, tá, com todos os termos somando. Tá? Mas você poderia colocar diminuindo também. Eu estou fazendo como se fosse a equação geral, né? Ali é a equação geral polinomial de terceiro grau. Tá bom? Então vamos para o termo do segundo grau. Eu vou chamar aqui esse coeficiente de B. Então, nós temos aqui que o coeficiente B é a constante de acidez. Beleza? E o x, né, a gente sabe que é a concentração de H+ elevado ao quadrado. Então, o próximo termo, eu vou botar mais aqui, tá? Que é a equação geral. Uma equação geral, estou botando tudo mais. Mas a gente sabe que é menos, tá bom? Então, mais C, vou chamar esse coeficiente de C. Quem é esse coeficiente? Tá? É isso tudo aqui. Tá bom? Tá bom? É isso. É isso tudo aqui. Tá? Mais C, aí aqui, ó, elevado até o sinal de menos, tá, galera? O C é isso tudo aqui até o sinal de menos. É só você pegar esse termo aqui e botar, mesmo somando, botar entre parênteses, com o menos. Que aí, fazendo o estudo dos sinais, você vai ver que vai dar menos. Por isso que isso aqui é a forma geral. Eu falo, forma geral, tá? Polinomial. Tá? Então, ó, deixa eu botar cada termo embaixo de onde ele está mesmo de fato. Esse termo está aqui, tá? Esse termo está aqui, né?
tá bom? Aí o próximo termo é o chamado de termo independente. Qualquer equação polinomial tem esse termo, chamado de termo independente, tá? Mais D, beleza? Mais D. E quem é o coeficiente dele, ô Celso? É isso tudo aqui, ó. Bom? É só colocar entre parênteses, tá? Aí eu vou igualar a zero, né? Claro que é uma equação, né? Terceiro grau tá igual a zero. Então tem um carão, né? Ó, tem todo um carão de uma equação de terceiro grau. Então, se o professor, né, te passar lá na prova, uma questão dessa ele pode passar em prova, tá? Te dá lá, descrever uma reação de ácido monoprótico fraco e pedir para que você chegue na equação de terceiro grau, tá bom? Então, o primeiro passo, você vai montar, você vai fazer o que eu fiz na aula, né, o que a gente fez na aula passada, montar toda a equação de ionização do ácido monoprótico fraco, montar toda a equação, né, da protose da água, vai fazer o balanço de massa, vai fazer o balanço de carga, sem simplificar nada, tá? Esse é o bizu, você não vai simplificar nada aqui. Aqui eu simplifiquei, né, fiz as simplificações. Não vai simplificar nada. E a malandragem, você vai botar tudo em função de H+. Então você já aqui já vai tirar da equação da autoprotólise da água, né? Essa equação aqui. Justamente porque, né, quando você chegar nessa fórmula aqui, você vai ter a concentração de OH-, né? Você vai ter a concentração de OH-. Então aqui você já vai poder substituir, tá? E fazer as devidas, né? Os devidos cálculos, assim, as devidas operações matemáticas a fim de chegar na equação de terceiro grau. Tá? Mas o norte da questão é não simplifique nada. Então, simplesmente faça. Ok? Então tá. Então, muito obrigado. Até a próxima. Então a gente fechou, né, essa coletânea aqui de vídeos de ácido monoprótico fraco. Ah, e outra, essa equação aqui também serve lá para sistema tampão. Quando você tiver o sistema tampão, tá? Aquela fórmula, eu acho que eu tô até pensando em fazer, hein, cara. Aquela fórmula que vocês veem até no ensino médio, né? A equação de Henderson-Hausdorff, sabe qual é? Que você relaciona pK com pH, né? Sacou? Que tem o logaritmo no meio, enfim, aquela ali é a forma mais simplificada de uma solução tampão, tá? Por quê? Porque a fórmula mais completa e com mais acurácia de uma solução tampão é essa aqui, ó. Também, ó, é essa equação de terceiro grau, tá? Só que, claro, o modo de se chegar a ela é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Segue o mesmo princípio, a gente vai fazer um tratamento sistemático de equilíbrio, só que tem mais reações, né, envolvidas, beleza? E a gente não faz também simplificações, tá? Então, quando a gente não faz simplificações, a gente cai nessa equação aqui, de terceiro grau. E isso que eu estou falando num sistema tampão de ácido monoprótico, né? Que tem sistema tampão em que o ácido é monoprótico, beleza? Talvez eu mostre. Talvez eu faça um vídeo aqui também para mostrar como se chega, beleza? Mas aí eu vou mostrar tudo. Mostrar como se chega nessa geralzona, fazendo as simplificações, até chegar na equação de Henderson-Hausdorff, beleza? Sei lá como é que fala. Henderson-Hausdorff, sei lá. Enfim, valeu, fui. Até a próxima.